Bora debater, o Botafogo divulgou aí a programação dessa última semana. O time viaja amanhã com escala em Brasília, direto para Manaus e retorna no domingo, na manhã do domingo, chegando aqui em João Pessoa no final da tarde e aí encerra sua preparação na temporada 2023. O time que encara Amazonas nesse último confronto da Série C, ou seja, vai só bater o martelo lá em Manaus e acompanhar e ver o Amazonas se classificar ou não. Pelo menos o Botafogo tem ainda alguma coisa a fazer, atrapalhar a vida do Amazonas. João Pedro, muito boa tarde. Boa tarde, Mauri, para você, para todo mundo ligado aqui no Correio Esporte. Que fim de temporada melancólico, né? Para o futebol paraibano, digo de primeiro escalão, porque, claro, tá rolando segunda divisão, tem campeonato de base aí, tem tour até internacional, você acabou de mostrar, mas na temporada, de fato, para os times que a gente esperava que fossem brigar por alguma coisa, o Botafogo era o último deles e termina de forma lamentável, né? O primeiro time eliminado no quadrangular, primeiro time sem chances, são 4 derrotas seguidas, né? É um número muito pesado para quem foi um dos times que menos perdeu na primeira fase, né? Então o Botafogo, de fato, decepcionou muito nesse quadrangular e agora chega para se contentar com isso, atrapalhar a vida de alguém. O time, inclusive, fechou os 3 essa semana, mas enfim, acho que não tem muito mais o que mostrar, né? Acho que agora uma conversa mais de especulação do que vai acontecer a partir de então, porque aí nós temos aí o Filipe Suryan. Até queria saber sua opinião, se o Filipe Suryan é válido a manutenção dele, até para dar continuidade a um trabalho, ou realmente reformular tudo isso, né? Haja vista que a continuidade foi bom até certo ponto, mas o que seria bom mesmo seria o acesso, que eu acho que era o objetivo maior de todos. Pois é, Mauri, eu acho que essa rodada ainda vale porque, primeiro, são todos profissionais ali, né? Então, claro, todo mundo vai entrar em campo profissionalmente para cumprir o seu contrato, mas a gente não vai ver muita coisa diferente. É um pouco disso que você falou, já é pensando lá na frente. E respondendo a sua pergunta, sem ficar em cima do muro, eu acho que o Botafogo não deveria ficar com o Filipe Suryan. Para aprofundar um pouco mais, eu acho que tem muitas coisas que a gente pode colocar na balança. Como ele foi responsável por montar o time e montou um time bom, como ele não tinha algo que a gente pedia aqui por muito tempo, que era um diretor de futebol, alguém que tivesse ali aquele meio de campo entre atletas e presidência, enfim, aquele cara que fosse do meio do futebol mesmo. Se a memória não falha, o último foi Varley? O último foi... O Salles voltou depois dele? Então tô agora com... Mas, tem enfim, o Salles faz também, tempo, né? Faz tempo. E a gente não tinha esse cara, que é importante, é uma função muito importante, é o cara que divide a responsabilidade, é o cara que aparece depois de um fracasso como esse, né? O presidente Roberto Bridier ainda apareceu em algumas rádios aí depois da eliminação, mas também com um discurso muito decepcionante do ponto de vista do torcedor, para nós também da imprensa que acompanhamos o Botafogo. Mas o meu ponto é, Suryan teve muita responsabilidade, assumiu para ele coisa que nem era de responsabilidade dele, como montar o elenco, como gerir o elenco, e ainda assim conseguiu um bom trabalho. Mas, se a gente for pro outro lado da balança, ele também teve muita dificuldade em mexer algumas coisas que a gente via que precisava mexer, né, Mauri? Coisas que lá no começo muita gente falou, bom, se os laterais... Eu me confundi, assim, muito... que ele consegue enxergar muito bem, ele faz boas leituras do que está acontecendo no jogo, do que acontece no jogo, mas não consegue, com as peças, modificar para positivo, né, para a forma positiva. É tipo, estou precisando... deixar um pouco mais robusto em números de jogadores ali no meu campo, povoar o meu campo para que a bola chegue um pouco mais redonda na frente, mas não consegue não conseguiu com as peças fazer com que isso realmente se tornasse algo mais concreto, principalmente em segundas etapas das partidas, né? E digo mais, até para mudar mesmo o jeito do time começar a jogar, porque a gente sempre viu o time muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo caía, não conseguia mudar, mas na próxima partida acontecia a mesma coisa. E em algum momento a gente teve peças que davam essa ideia de variação aí. Hasley poderia ter entrado no meio de campo, mas enfim, o time sempre jogou com 4-3-3, sendo 2 pontas abertas e um cara lá na frente, mesmo que não estivesse funcionando, como foi o Matheus Anderson, que funcionou nas primeiras rodadas, depois não jogou mais. A gente viu o Jailson sendo titular no último jogo, um cara que não era relacionado. E vai lá, se ele tá no elenco e se tá treinando bem, coloca. Mas é muito estranho um cara que não estava sendo relacionado entrar e o Luizinho, que vinha sendo titular, nem ser relacionado. A torcida já ficou na bronca. Eu vejo esse lado do Jailson aí igual o Bruno Lage ter deixado o Tiquinho Soares fora no último jogo e acabou sendo dispensado, né? A diretoria, também por conta disso, e aí por falta de vitórias do time também, mandou o Português embora, que era o Português, que eu acho que era o Português com um trabalho mais fácil
desse país, né? Chegar, só Continuar o que estava acontecendo e ser campeão. Não dá para deixar o melhor jogador do campeonato de fora. Mas voltando pro Botafogo da Paraíba, porque não eu é o acho caso que... do Jailson, não era o melhor. Não era o melhor. Mas justamente a de jeito crítica nenhum. também do torcedor foi por conta disso, por não ter sido o melhor. E por conta da surpresa, né? Ele ter entrado no jogo decisivo, enfim, em campo ele mostrou que de fato a torcida estava certa. O meu ponto é, Surian vai começar, se ficar no comando do Botafogo a próxima temporada, com muita pressão. Qualquer coisinha que acontecer no Campeonato Paraibano já vai ser uma pressão enorme. E eu acho que o Botafogo precisa renovar isso aí, porque o Botafogo também não ganha o Campeonato Paraibano há muito tempo. Já são 4 temporadas sem ganhar o Campeonato Paraibano. Vai agora para a 4ª temporada. Sem chegar à final também. Enfim, se quer recuperar... Precisa disso para justamente recuperar a grana. Exatamente. E se quer recuperar a hegemonia no futebol, eu acho que o discurso do Botafogo tem que ser esse. Tem que começar dentro de campo. Tem que pensar dentro de campo em reconquistar uma superioridade que já teve, mas que hoje não tem mais dentro do futebol paraibano. Eu acho que já começar com um técnico que vem com tanta cobrança não vai ser bom para ele nem para o Botafogo. Mas acho que, no geral, o trabalho do Surian não foi de todo ruim. Ele teve um bom time na primeira fase do campeonato. Na segunda fase foi muito mal. Eu acho que por isso, por todo esse balanço, o ideal seria renovar, Mauri, para começar uma temporada nova arejado. Claro, tem jogadores aí que podem ficar, né? E vale lembrar, é muito do dedo dele. Foi ele que trouxe a maioria dos caras que se destacaram. Mota, né? É um cara que ele trouxe. Enfim, ele tem a mão ali no elenco, mas também não conseguiu mudar. Muita gente falava, pô, se os laterais apoiam tão bem, por que não joga com 3 zagueiros? É uma formação ok para a Série C, a gente vê tanto time fazendo isso, mas o Botafogo não saía desse 4-3-3, em que muitas vezes deixou o time na mão, e nessa segunda fase foi muito mal, né? Muito mal mesmo. Pois é, mas fica aí, vamos ver isso aqui, porque o torcedor do Botafogo sempre fala, mas tem o Fortaleza, passou 8 anos aqui, 8 anos na Série C, depois subiu e tá aí. Agora o Botafogo vai para 11 temporadas, né? E por falar em Fortaleza, 104 anos de história e o tricolor do PC está muito próximo de conquistar o primeiro título internacional. Lá na Arena Castelão, 60 mil para o futebol nordestino, esse Fortaleza. Pois é, que nos dá orgulho, né, Mauri? A todos nós que somos apaixonados por futebol, ver um time do Nordeste que sofreu tanto na Série C. A gente sabia que o Fortaleza estava garantido na fase classificatória, mas não conseguia subir. E aí, no primeiro ano na Série B já foi campeão, chegou na Série A, é campeão de Copa do Nordeste. É um time gigante, sempre foi, sempre teve a torcida. Mas aí nos bastidores, quem trabalha no Fortaleza, acho que todo mundo que acompanha futebol lembra daquela foto anunciando Marcelinho Paraíba numa mesa de plástico, há pouco mais de 10 anos. Olha onde é que o time está hoje. Então é com trabalho, é com seriedade, é com profissionalização. O Fortaleza tem no estatuto alguns indicativos do que é profissionalização. No marketing, tem que trabalhar profissional do marketing. No futebol, tem que trabalhar profissional do futebol. Não pode ser só algum apaixonado, algum aventureiro, não. E o resultado está aí. O resultado de um trabalho a longo prazo. O time vai virar SAF dele próprio. Absurdo, né? É fantástico, de bom. É fantástico. Parabéns e que venha o título. É isso. João, valeu. Valeu, amor. Até mais. Forte abraço. Amanhã, só para lembrar o pessoal que nos acompanha, nosso telespectador, o Sérgio Montenegro vai estar de volta hoje. Ele estava de folga, está promovendo aí, produzindo outros materiais, mas amanhã o Sérgio Montenegro vai estar aqui às 2h10 da tarde. A gente fica por aqui. Forte abraço para todo mundo, uma excelente tarde e o Correio Esporte está de volta nesta quinta-feira. Valeu, pessoal.